Olá amigos do Amazonas, este é o programa Ponto de Equilíbrio. O programa nessa semana vai abordar um tema de grande importância para o desenvolvimento do estado do Amazonas: o turismo como fonte sustentável de geração de emprego e renda, os desafios a serem superados em busca do crescimento dessa indústria e as perspectivas do setor relacionadas à Copa do Mundo de 2014. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. O Amazonas é repleto de belezas naturais que, sem dúvidas, despertam a atenção de pessoas do mundo todo. E com a Copa de 2014 cada vez mais perto, a pergunta que não quer calar é se o estado e principalmente sua capital estão preparados para receber a demanda de turistas que visitarão a região. Um dos principais pontos turísticos da cidade, a Praia da Ponta Negra, teve recentemente toda a sua orla reformada. Isso para que turistas e moradores tenham uma opção de lazer com qualidade. E segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manaus possui hoje 10 mil leitos e esse número deve subir para 17 mil até 2014. Mesmo assim, ainda há muito a ser feito em outros aspectos, o que preocupa sobretudo os empresários do setor. Então, no turismo hoje no Amazonas, nós temos que preparar hoje a cidade, porque esse tipo de turista que está começando a chegar hoje em Manaus, eles querem visitar o centro histórico, eles querem andar dentro no centro da cidade, querem visitar os prédios históricos que nós temos aqui. E, infelizmente, as ruas estão complicadas, o acesso está complicado, as calçadas estão obstruídas, a limpeza também está comprometida. Então, eu acho que nós temos que começar urgentemente a fazer um trabalho para poder agregar tudo isso e mostrar o que nós temos de mais bonito. Mas fatores relevantes, como a qualificação de mão de obra, já começaram a ser trabalhados, o que traz uma expectativa positiva no sentido de que este segmento econômico se desenvolva. Hoje nós avançamos muito nessa questão de qualificação, na questão principalmente de cursos, de idiomas. Hoje a própria Amazonas Tour tem um convênio onde está oferecendo e estão cursando também vários colaboradores, pessoas que estão empregadas, estão fazendo esse tipo de qualificação, não só em línguas, mas também na área de governança, de recepção, de um modo geral, em tudo aquilo que é na área de restaurante também. Eu sou muito otimista e Manaus, o Amazonas, de um modo geral, é um dos poucos estados que ele sempre está crescendo, de 4% a 5% ele cresce por ano. Então nós acreditamos nesse estado, nós sabemos que as dificuldades são grandes, até situações econômicas a nível internacional nós passamos, nos afeta o turista estrangeiro, afeta o próprio distrito industrial, essas mudanças econômicas que vem sofrendo no caso, as mudanças econômicas internacionais, mexe muito com o turista estrangeiro não está vindo para o Brasil, cada vez diminui mais o índice, e o Amazonas também, porque nós recebemos um percentual desse turista estrangeiro, mas isso é passageiro, nós assim, temos certeza que isso tudo é uma época, é uma fase, enquanto isso nós temos que preparar cada vez mais os nossos equipamentos, os hotéis, os restaurantes, as agências de viagem, as empresas transportadoras, para receber todo esse fluxo de turista que vai vir visitar esse estado. E para falarmos sobre esse tema, convidamos hoje a diretora-presidenta da Amazonas Tour, o órgão oficial de turismo do governo do estado do Amazonas, doutora Aurine Braga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Aurine, eu queria saber, primeiramente, qual é a sua visão sobre o turismo no Amazonas? Bem, Marcelo, o turismo no Amazonas, para mim, hoje, pela experiência que nós temos em trabalhar turismo, não só no Amazonas, mas na Amazônia brasileira, conhecendo o turismo do país, eu diria que hoje ele é a segunda alternativa econômica que o Amazonas teria para deslanchar a sua economia local. No entanto, demanda uma série de providências num todo para que esse setor realmente possa se consolidar como uma segunda economia que possa propiciar emprego e renda para a sociedade local. Nós temos, portanto, uma estratégia para desenvolver o turismo? Uma das estratégias que nós montamos, primeiro, foi mapear todos os municípios que oferecem a condição de ser trabalhado. Nós temos como indicativos a questão da hotelaria nessas cidades, dos serviços turísticos básicos, né, que uma cidade dessa possa oferecer, e ao mesmo tempo a questão da logística. A gente sabe que o Amazonas ele tem um cenário diferenciado dos outros destinos do Brasil,
que têm um acesso por rodoviária, por ferrovia, enfim. E o nosso caso é diferente. Então, muitos municípios nossos que têm um apelo turístico, que já tem um indicativo turístico, têm um problema sério de acesso. Daí se debruça num tema que é extremamente estratégico para nós, que é a questão da aviação regional, que hoje é um grande gargalo para se desenvolver, por exemplo, um Barcelos, um Parintins, em função de todas as mazelas de infraestrutura que esses municípios oferecem. Portanto, a transversalidade para se desenvolver o turismo num destino é muito grande, sobretudo na nossa realidade que oferece, sem dúvida nenhuma, uma demanda enorme de desafios para que a gente possa superar. Países como a Costa Rica, países como os Emirados Árabes conseguiram, ao longo da sua história recente, contornar esses desafios, digamos, logísticos. Os Emirados Árabes estão no meio do deserto e conseguiram tornar aquele destino um dos mais procurados do mundo. E a pergunta que eu faço, é possível imaginarmos o Amazonas como um grande destino internacionalmente conhecido? E em que tempo isso aconteceria? É possível a partir de uma palavra mágica: investimento. Se nós compararmos hoje a realidade da indústria turística no Amazonas para uma realidade da indústria de manufatura do polo industrial de Manaus, nós vamos, sem dúvida nenhuma, conseguir identificar do porquê que nós temos mais de 600 indústrias produzindo no polo industrial de Manaus. Por que essas indústrias estão no polo industrial de Manaus? Porque elas têm grandes incentivos. Ao mesmo tempo, mesmo diante de uma logística um pouco deficiente em relação ao eixo sul-sudeste do país, mas ainda tem muitas vantagens comparativas para que elas estejam aqui. No nosso setor, além de nós não termos incentivos fiscais em hipótese nenhuma, nós temos toda uma dificuldade de investimentos voltados para o setor. Vamos dar um exemplo claro. Se nós já tivéssemos resolvido, por exemplo, a questão dos nossos aeroportos dos municípios, nós já estaríamos avançando para um novo cenário. Mas como desenvolver uma política de turismo? Vamos pegar Barcelos, que é o grande indutor da pesca esportiva do nosso estado. Temos uma deficiência enorme no aeroporto. Não basta qualificar pessoas, não basta estruturar o município do ponto de vista de centro de atendimento, de guias de turismo qualificado, com inglês, com espanhol, etc., se nós temos uma redução enorme em levar essas pessoas para Barcelos. Nós precisamos ter um investimento arrojado na questão da venda da imagem do nosso estado, seja dentro do Brasil, seja no exterior. E não dá para se fazer isso com parcos recursos, você sabe, é impossível você estar diante de uma Costa Rica que investe pesadamente, que é um destino que compete conosco, né, em promoção, em marketing, e que estruturou os seus parques, as suas unidades de conservação para isso. Hoje, se nós formos trabalhar em estruturar as nossas reservas de desenvolvimento sustentável, os nossos parques para o turismo, isso demanda um investimento muito alto. Alto no sentido de poder transformá-los em visitação. E então perpassa pela palavra mágica chamada investimento. Ou se investe no turismo para que ele realmente aconteça de fato, ou nós vamos o tempo inteiro ficar achando que o turismo que o Amazonas é ainda potencial para o turismo. Então é preciso que haja um investimento de fato e de direito para que realmente o turismo seja essa indústria que possa beneficiar o nosso estado. Muito bem, então vamos a um breve intervalo comercial. No próximo bloco eu vou perguntar para a presidenta da Amazonas Tour um pouco mais sobre a percepção do turista em Manaus. Até já.